A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Eu sou o Bispo Luciano Nascimento, da Igreja Videira Verdadeira, e esse é o meu canal aqui no YouTube, tá bom? Gostaria que você se inscrevesse, ligasse o sininho, para que todas as vezes que nós postarmos aqui um vídeo novo, você pudesse interagir conosco, recebendo notificações de que nós postamos aqui um vídeo novo e você poder interagir conosco. Tá bom? E esses dias, senhoras e senhores, nós trouxemos aqui um assunto muito polêmico, que deu pano para manga. O assunto que nós trouxemos é: a separação existe? O homem pode casar e se separar? Muitas pessoas ficaram intrigadas com isso, porque hoje, na realidade, os homens querem a liberdade, né? De casar, não deu certo, se separa. Então fica aquele casa e separa, principalmente no meio artístico, né? Que é uma má influência, infelizmente, para a nossa população, para a nossa humanidade. Porque eles são verdadeiros formadores de opiniões, né? Se eles cortam o cabelo de um jeito, a população corta também. Se eles usam uma determinada roupa, a população usa também. E é por esse motivo que você vê, né, as grandes indústrias, as grandes empresas usando, né, como marketing a imagem de alguns artistas famosos, porque realmente eles conseguem influenciar a população. Então os homens veem eles casando e separando e acham que é brincadeira. Mas casamento realmente é algo muito sério. Como eu disse no vídeo anterior, casamento é uma aliança de sangue que não pode ser quebrada. Toda aliança de sangue, senhoras e senhores, não pode ser quebrada. Existe um órgão na mulher que se chama ímen. E quando ela vai para sua noite de núpcia, esse órgão é quebrado e ali há derramamento de sangue, caracterizando a aliança daquele homem com aquela mulher. Ah, bispo, mas eu não sabia disso e o meu já foi quebrado. Mas quando você se batiza, você está em Cristo Jesus, você se torna uma nova criatura. Mesmo que você não tenha, vamos fazer de conta, biblicamente falando, espiritualmente falando, que você ainda tenha. Então, quando você se une com alguém, esse alguém se torna o seu parceiro, o seu amigo, o seu irmão, o seu confidente. Ele se torna carne, da mesma carne que você. A palavra diz que se o homem se unir a uma meretriz, a uma prostituta, ele se faz uma carne só com ela. O homem, senhoras e senhores, não se torna uma carne com a mulher somente quando casa, mas quando ele se deita com ela também. E é por esse motivo que casamento realmente é algo muito sério diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos da sociedade já se tornou algo assim banal, corriqueiro, não é verdade? Porque os homens casam e separam. Mas não foi esse o projeto de Deus. Não foi isso que Deus projetou para os homens. Deus projetou a família, composta de pai, mãe e filhos. Ah, bispo, o senhor está sendo homofóbico. Não, eu estou pregando aquilo que está dentro da palavra. Quando os homens acabarem com a Bíblia, rasgarem a Bíblia, tacar fogo em todas elas e nos proibir de dizer que a família é composta de homem, mulher e filhos, aí sim, de repente, até lá eu já tenha morrido, né? Ou então a gente vai ter que se ocultar um pouco. Não vamos ter esse privilégio de estar aqui falando isso daqui para centenas, milhares e milhões de pessoas. Mas enquanto a Bíblia, senhoras e senhores, for o livro da minha cabeceira, for o livro da razão da minha fé, eu vou pregar isso, eu vou mostrar isso para você dentro da palavra, tá bom? Lá no livro de Mateus, capítulo 19, a palavra diz algo assim extremamente interessante. Mateus 19, a partir do versículo 3, diz assim, veja: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tem lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. E eu torno a repetir: quando o homem não tem condições de deixar o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, ele não está preparado para casar, não está pronto para casar. E a palavra continua dizendo: assim não são mais dois, mas uma só carne.
Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Veja, então só não se separa aquilo que Deus uniu. E o interessante é que às vezes as pessoas, elas acham que tudo que é relacionamento foi Deus que uniu. Não, não foi Deus que uniu. De repente, como eu disse no vídeo anterior, né? Você conheceu a pessoa lá no ralabucho, lá no pagode, no forró, desfilando, dançando carnaval, não é verdade? Enchendo a cara de cachaça. Aí você diz, foi Deus que me uniu. E vive sofrendo, vive padecendo, porque não foi Deus que te uniu. Deus jamais ia pegar uma pessoa da bagaceira, da desgraceira, drogado, viciado, ladrão, bandido, e ia colocar ele na sua vida. Deus não ia fazer isso, porque Deus é Pai. E quem é pai, senhoras e senhores, ama os seus filhos. Então muitos não conseguem esperar por Deus, vão atrás dos seus parceiros deliberadamente e depois colocam a culpa em Deus, não é verdade? Culpando, foi Deus que uniu. Não, mas não foi Deus que uniu. Quando Deus une, o homem não pode separar. Agora, interessante é que quando você une errado também, né? Tem um relacionamento totalmente errado, você não pode separar. Porque se você se deita até com uma prostituta, uma meretriz, você se faz uma carne só com ela. Aí os judeus, encabulados com isso, injuriados com isso, né? Disseram para Jesus, né? Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar a sua mulher? Disse-lhe Jesus, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Nunca foi assim, do jeito que está sendo hoje. O homem casa, se para. Nunca foi assim. Aí Jesus continua dizendo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, cometeu adultério. E o que casar com a repudiada também cometeu adultério. Disseram-lhe os seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. E por que eles disseram isso? Porque eles já estavam acostumados a casar e se separar. Eles casavam se eles viam alguma coisa feia na mulher que não os atraísse, que eles não gostassem, né? Fisicamente mesmo, eles podiam se separar. Não, bispo, era só se eles descobrissem que a mulher não era mais virgem. Não, se eles descobrissem que a mulher não era mais virgem, eles tinham que apedrejar a mulher até a morte. Então no passado era assim, o cara casava com a mulher, o pé dela era grande, a testa grande, né? A mão muito grande. E se ele não gostasse da afeição dela, da aparência dela, ele podia se separar, dar carta de repúdio para sua mulher, carta de divórcio, e mandar ela de volta para a casa dos seus pais, totalmente envergonhada. Jesus ele veio acabar com isso. Então, os discípulos disseram assim para ele, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem for concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que o receba. Então, senhoras e senhores, a coisa realmente não é brincadeira. O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, capítulo 7, ele também aborda esse assunto de uma forma interessante. Romanos 7, versículo 2, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, estando-lhe ligada pela lei. Mas morrendo o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Então, a mulher e o homem só podem se casar de novo se ambos morrerem, né? Se um dos dois morrerem. O marido morreu, então ela pode se casar com outro. A mulher morreu, então ele pode se casar com outro, e assim sucessivamente, porque enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada adúltera se ela for de outro homem, e ele será chamado adúltero se ele for de outra mulher. Então a coisa não é banalizada, não é assim de qualquer forma, de qualquer jeito, como muitas pessoas enxergam nos dias de hoje, né?
Então, o que temos que fazer? O que temos que fazer é ter certeza, né? Se aquela pessoa no qual nós escolhemos para viver com ela realmente é a pessoa certa. Se realmente nós vamos ter um futuro do lado dela, se as mãos de Deus vai estar sobre essa união. Porque a partir do momento que você casa, não existe realmente separação. Não existe. E se essa era a sua dúvida, então se inscreva aqui no nosso canal. Bispo Luciano Nascimento, tá bom? Aperte o sininho aí para que todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você receber notificação. E também, se você quiser, acesse, né, o endereço da nossa Rádio Web Videira Verdadeira. 24 horas por dia falando do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pregando o Evangelho para você. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.